noite. No Facebook do lado também. Tijura, bem, se quiserem colocar algum nome também para vibração, tá? Fique à vontade. Tem alguns aqui hoje, não são muitos. Lembrando da água. Esperar alguns minutinhos para a gente começar. Se quiserem também trazer seu evangelho, tá? Eu vou abrir ele aqui no final da conversa e passar eu passo a página para vocês, se quiserem ler depois com mais calma, né? Porque eu sempre leio um trecho pequeno, mas é sempre um capítulo maior. Aí se despertar o interesse, né? Eu vou falar hoje, esperar mais um pouquinho, mas eu vou falar sobre um capítulo desse livro aqui, o Plenitude, né, da Joana de Ângeles. É um capítulo que fala sobre a autocura. Que ela começa a falar de alguns caminhos para a saúde. Nesse capítulo ela fala especificamente, né, sobre um processo, né, em alguns passos que a gente pode seguir para a gente mesmo se curar, que na verdade, como a gente entende, né, o espiritismo é a única forma de realmente acontecer a cura, né? Esperar mais 2 minutinhos e começamos. Essa semana aí começamos, né, com algumas vacinas, graças a Deus. Inglaterra começando, Canadá aprovando, pronto para começar. A situação vai melhorando, né? A gente sabe que os números sobem, mas faz parte do processo. O que a gente tem ouvido de diversas fontes, né? Principalmente que pessoas que canalizam, que se inspiram, sempre falaram de duas, desde lá do começo eles estavam falando de dois principais ápices. Um lá no começo do ano, né? Foi em março, se eu não me engano, e outro mais pro final do ano, em dezembro, que subiria de novo. Isso já estava sendo falado diversas vezes há muito tempo. Então, nada fora do previsto. A gente tem que continuar fazendo. Eu vou falar um pouco aqui sobre autocura. Isso pode ser e com certeza não pode ser não. Com certeza é só a gente fazer de forma honesta, de forma sincera o processo, porque pode ajudar em qualquer momento, e especialmente num momento de pandemia, que a gente está com medo, né? A gente está com alguns sentimentos um pouco balançados aí, que a gente vinha daquela fase que a gente estava consumindo, bebendo e se relacionando e buscando fora de nós esses prazeres, e agora a gente foi obrigado a essa reclusão e teve que começar a ter essas conversas difíceis conosco mesmo, né? Então, naturalmente, alguns distúrbios, vários, né? Problemas de relacionamento principalmente consigo mesmo, né? A gente começou a observar. E Joana de Ângeles começa esse capítulo falando sobre a bioenergia. Ela usa esse termo, bioenergia, que a gente também fala no espiritismo, né? Do magnetismo, do fluido cósmico universal, que a gente sempre fala dessa atuação em diversos planos, né?
que inclusive quando você está dando um passe no centro espírita, segundo o livro dos médiuns, você tem sim ajuda do mundo espiritual, não é magnetismo puro não. Eles ajudam você a direcionar essa energia do lado de lá também. Isso fica claro nos fenômenos de transporte, né? Existe uma mescla, né? Quando diversas vezes aconteceram, experiências ainda acontecem na Alemanha, tá? Se vocês procurarem na internet, tem alguns lugares que ainda tem esses efeitos físicos de transporte, onde as coisas simplesmente aparecem dentro da câmara, de portas fechadas. Isso é uma mescla de fluidos que tem do lado de lá e fluidos do lado de cá, mais animalizados, né? Então eles nos ajudam, nós nos ajudamos e possibilitamos fenômenos de cura, fenômenos de transporte, que foi a forma de chamar a atenção no começo, né? E esses fenômenos de transporte também servem, às vezes, para preparar uma água fluídica, trazer alguma coisa da natureza, né? Então ela começa falando sobre essa bioenergia que a gente tem e que ela circula no nosso corpo. Se vocês procurarem fontes nos Estados Unidos, existem institutos de bioenergia, Bioenergetics Institute, onde fazem vários estudos, inclusive deram já passe um tubo de ensaio e as células se recuperaram. E sabe quando é que não funcionou? Quando eles aplicaram esses passes em algumas pessoas que não acreditavam, ou quando algum passista que não acreditava, não tinha realmente a melhor intenção, não tinha crença de que aquilo aconteceria, aplicou o passe. Nesses dois casos, o índice ali de melhora foi muito menor, mas chegava a 70%, 80% de maior velocidade na cicatrização e recuperação de células. Tá? Isso aí tem outras fontes, se quiserem me procurem offline, eu posso falar, mas tem palestras de quem que é mesmo? Eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu descubro as fontes, se quiserem eu passo. São palestras de 2 horas, então quem quiser assistir. Tá? Então, olha, essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional e universal. Daí ela começa a falar que essa bioenergia que tem importância na conjunção de todo o nosso corpo, no funcionamento, né, coordenado do nosso corpo. Isso existe no globo, por exemplo, que a gente tem um campo gravitacional, e no nível do ser humano também existe, só que uma energia muito mais tênue e que a gente não consegue perceber ainda nem com equipamentos praticamente nenhum. Assim, esses estudos que fazem sobre o magnetismo, até existe uma incompreensão da ciência. Por quê? Porque para você conseguir um resultado com o passe, você consegue às vezes o mesmo com o eletroímã, mas o eletroímã tem uma magnitude, uma potência, um sinal muito mais forte. Você não detecta praticamente nada na mão do médium e o resultado é igual. Por quê? Porque existe energias do outro lado também, a gente tem o nosso lado perispiritual, etc. Então isso não é compreendido pela ciência ainda. Então essa energia fica em volta da gente e às vezes cria situações em que eu tenho empatia, simpatia por umas pessoas, às vezes eu tenho animosidade por essas pessoas, né? Então, e essa energia, quando ela está desorganizada, ela desorganiza o meu corpo e cria doença, né? Como a gente fala lá, Deus na consciência, lá desde esse princípio, mesmo quando a gente conta mentiras pra gente, a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada, acontece uma desorganização e isso, com o tempo, conforme esses pensamentos errados vão criando emoções que não são saudáveis, com o tempo isso vai para o corpo somático, que nada é somatização de tudo que você pensou, que você sentiu, e vai repercutir nesse corpo. E a gente consegue hoje também agir comendo coisas erradas, tendo outros hábitos errados. Então ela fala de 4 passos, tá? Ela fala primeiro para a gente observar o pensamento, o teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis, né? Depois ela fala de um segundo passo, que é manter a sintonia mental com a fonte do poder. Um terceiro passo, que é cuidar do descanso, da dieta e da higiene, mantendo ordem nas atividades. E um quarto passo, que seria a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, equanimidade e a paz, tá? Então vamos devagar, né? Vamos voltar para o primeiro passo. Então o primeiro passo, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis, né? Então a atitude imediata que ela fala, o primeiro passo que a gente tem que ter é desejar com muita força a saúde, né? Direcionar o pensamento para desejar a saúde. E aí existe um problema nosso, né, que a gente tem em comum. Para que eu quero essa saúde? Né? Então, quando isso funciona melhor, por exemplo, se a gente trabalha no centro, está com muita vontade de voltar a fazer o trabalho no centro, ou uma caridade, qualquer outra que você faça, né?
ter uma conversa que você precisa ter, cuidar do seu filho. Ou seja, quando você tem essa intenção de ficar doente, para o quê? Porque sempre tem que colocar em movimento, né? Essa energia. Quando ela fala da bioenergia, ela fala muito disso também, de manter em movimento essa energia. Então, a gente tem que querer ficar bom para fazer alguma coisa, né? Porque a lei do trabalho e do progresso, elas existem. O ser humano não foi feito para ficar parado. Então, você não tem que ficar bom para ficar no ócio. Você tem que ficar bom, né? Então, você vai desejar isso com muito prazer, mas sempre tendo um objetivo final, que é o quê? Ajudar alguém, fazer algum tipo de caridade. Esse seria o primeiro passo, tá? E a gente, depois que você tem esse objetivo, conseguiu visualizar, então eu vou estar bem, mês que vem eu vou estar trabalhando no centro, vou estar dando passe, sinto isso com muita força, aí vem a fé, né? A fé de que a gente sempre fala do livre-arbítrio, certo? Então a gente tem o direito de pensar o que quiser, fazer o que quiser e etc. Mas existe uma lei acima dela, a gente pode dizer até hierarquicamente acima dela, que é a lei de ação e reação. Então, se a gente acredita na lei de ação e reação, a gente acredita no livre-arbítrio, a gente estava pensando coisas ruins e estava doente. Então, no momento que eu comecei a pensar coisas boas, eu já estou mudando alguma coisa, seja no nível mental, emocional, que depois vai acarretar no meu corpo somático. Então, eu tenho que ter fé que isso já funcionou. É questão de tempo. É só eu manter esse padrão. Questão de tempo que as coisas vão melhorar, minha saúde vai melhorar. Se eu acredito na lei de ação e reação, se eu acredito que ação e reação, eu acredito que Deus é justo, que Deus é bom, então isso vai dar certo. Então você mantém e você tem muita fé. E aí você sente essa energia, tenta sentir isso entrando nela, o que ela fala. Ao concentrar-se nela, que se entregue de corpo e alma aos resultados que advirão, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. Olha que legal. Então, você tem que realmente sentir essa energia entrando, né? E aqui fala, né? Chama atenção pra gente para algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Aqui, ó, a irritação, a ansiedade, inconformismo, o ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuem nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores, que atingem os pulcros celulares e desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. E isso é muito mais pesado se a gente for para André Luiz, olha um trecho. Então, esse pensamento ruim, essa ansiedade vai desorganizar as minhas células e vai me deixar doente. E olha que André Luiz, um trecho interessante que eu já li para vocês uma vez, ó. Estava André Luiz, mas o mentor dele, eu não lembro quem que era nesse livro, mas é o Mensageiros, o segundo livro, né? E eles estavam sobrevoando, volitando uma cidade. E aí o comentário, ó, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador, percebendo a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades, ó, bioenergia, afinidade, né? Reparem aqueles ambientes de sombra, indicava certos edifícios de certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardescentes ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas encarnadas. Tá? Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Então você vê, ó, olha como é forte esse pensamento. Então, sempre vigiar esse pensamento, manter esse pensamento na saúde, com um propósito maior e sentir isso vindo, tem fé que já aconteceu, né? Do mesmo jeito que a gente pensou mal, isso já volta, quando a gente pensa bem, isso já volta também. A gente tem que manter esse padrão para que a gente consiga perceber esse resultado. E aqui, um ponto que isso é muito forte mesmo, né? Que normalmente, todo paciente, se está doente, você começa a visualizar o agravamento da doença. Agora com o Covid, então, né, a gente pega uma gripezinha e já vê, meu pulmão vai começar a ser todo tomado, vou perder a capacidade. Não, a gente tem que partir para o tratamento, mas tentar manter ao máximo essa visualização de saúde, né? E para quê? Para voltar a fazer caridade, para voltar a ajudar alguém, etc. E ter fé nisso, de que isso vai passar. Tá? E a gente vê que realmente o reflexo hoje de medo é muito grande, só se fala de Covid, é jornal Covid, etc. E sempre com um tom muito de medo, né?
e isso não ajuda em nada. Segundo passo, então, a gente teve esse pensamento fixo, forte, tem fé que tudo vai dar certo, a gente tem que manter a sintonia mental com a fonte do poder. Né? Todo amor procede de Deus, da fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinaria orgânica, permitindo a proliferação dos elementos destrutivos. Todo o trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Né? Então, a ideia do... E como é que se faz isso, né, segundo Joana de Ângeles? Meditação, oração, se desligar um pouco, né, Então, ele fala aqui, ó, vem da energia do corpo, do espírito para a matéria. Então, é desligar um pouco do corpo. Como é que a gente desliga do corpo? A gente medita, a gente ora, né? E a gente esquece um pouco dessa conturbação, desse dia a dia, né? A gente, é como eu estava assistindo até tem um cara no Gaia que é muito legal. Ele canaliza alguns seres arcturianos, né? E fala umas coisas muito interessantes, né? E no caso ele fala, né, como é que ele canaliza, né? E ele fala que ele aprendeu devagar a parar de julgar, né? E ele fala de alguns processos, por exemplo, de tentar fazer mentalmente uma pergunta para alguém que ele tem muita afinidade e tentar sentir o retorno dessa pergunta, sabe? Engraçado, né? Para começar a sentir a energia dessa pessoa, e depois ele começou a expandir isso, né? Hoje ele canaliza, é bem interessante, assim. Tem gente que fala besteira, né? Tem um monte de gente que canaliza, mas esse fala umas coisas muito interessantes, tá? O ser deve elevar a Deus não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. E aí, ou seja, o que é a vida, né? Para a gente desligar um pouco, né? A gente ter a perspectiva de novo, né, do espiritismo, que somos espíritos passando por uma experiência na carne. Então a vida de verdade, na verdade, ela é eterna e ela não está aqui. A gente começa a desconectar um pouco disso, né? E a gente vive para o que está aqui, para a matéria, para comprar, para consumir, para algum desejo que a gente tem. Então a gente começa a perder esse vínculo do que realmente é a vida. A gente se desliga da vida, se for ver, né? Para viver prazeres, né? E algumas coisas diferentes. Então a gente faz isso direto, sem perceber, né? Quando a gente começa assim, nesse automatismo, a gente começa a se perceber. E uma das coisas mais importantes, fazer essa conexão e manter o pensamento o máximo que puder. Então, sempre, foi no centro, vibrou, tomou um passe, está se sentindo bem, tenta manter esse padrão até a hora de dormir, até amanhã, depois, o máximo, sempre exercitar isso, tentar manter o padrão de pensamento. A gente acabou de ter uma conversa legal, vai já desligar e começar a assistir uma coisa que não tem nada a ver e sair desse padrão e dormir e ter uma noite ruim de sono. Tenta manter esse padrão, né? Terceiro passo, cuidar de descanso, dieta, higiene, mantendo ordem nas atividades. Ó. Então, mantendo ordem nas atividades, uma coisa que ela diz muito, né? Se organizar a vida, organizar o ambiente que você tá. Isso você pode ver que já cria uma leveza, né? Eu não sou um exemplo disso, não. Se eu olhar aqui em volta de mim tá meio bagunçado. E às vezes eu tenho que fazer isso e eu vejo, nossa, que alívio, né? A gente tirar aquela bagunça da frente, organizar. E aí fala do descanso, né? E olha que interessante. Existe um livro que fala de jejum de... Eu já até falei pra vocês, o jejum de dopamina, né? Porque hoje fala-se, né, que a gente tem muitos estímulos muito fortes, crianças, principalmente jogo, celular, ação, né? E aí a criança tem muita dopamina sendo produzida durante esses estímulos. E aí, como o seu corpo quer tudo sempre normalizado, o que o seu corpo faz? Ele para de receber essa dopamina. Ele cria um limite para que você, né, que é muita dopamina, isso não é saudável. Então o seu corpo, sabendo disso, ele cria um limite e aí você precisa cada vez de mais dopamina. Aí o que acontece quando essa criança vai para uma sala de aula, assistir um professor dando uma aula tranquila, ou assistir uma palestra, ela não consegue manter a concentração. Não tem estímulo nenhum, ela está acostumada com estímulo ali, um monte de estímulo, filme de ação, desenho, a hora que ela quer, tudo que ela quer na hora que ela quer, e daí quando ela precisa ter calma, ela não consegue, né? Então fala do jejum de dopamina. E o que ela fala do descanso, olha que legal. Uma mente em repouso não significa monstruosidade, antes em ação positiva, que gera equilíbrio. Esse proporciona descanso das excitações,
Ó, descanso das excitações, das emoções e sensações perturbadoras, geratrizes de doença, de sofrimentos. Tá? Então, descanso não é ficar jogado no sofá. Ela fala muito sobre fazer uma leitura, sobre fazer um evangelho, isso é um descanso mental. Né? Eu reparei isso porque vocês estão ouvindo essa música aí no fundo, né? E isso foi uma coisa que mudou muito pra mim, que às vezes eu coloco, porque às vezes eu falo, quero ouvir uma música, eu tinha mania de ouvir mais rock e tal, e aí depois de um tempo eu comecei a colocar uma música mais ou menos nesse tom, porque eu comecei a ler sobre frequência, né, sobre vibracional e etc. Aí um dia eu tava lendo e coloquei uma música dessa, falei, caramba, aí parece que eu acordei, meu olho até porque assim, eu percebia que quando tava aquela batida, eu tava gastando energia, né, e agora quando você coloca parece que dá um descanso para sua mente, e você pode voltar a trabalhar, fazer o que você quiser, né. Dieta, eles falam, e isso os yogis falam muito também, ela fala a mesma coisa, reduzir principalmente esses alimentos que a gente tem muita dificuldade de digerir, né? Podem ver que a gente tem dificuldade de digerir leite, a gente tem dificuldade de digerir carne, sempre com calma, tá? Porque tem gente que precisa de algumas vitaminas, de ferro, etc, algumas coisas que vêm da carne, né? Somente mulheres. Então tem que ir reduzindo, porque a gente não foi feito para ficar digerindo, né? Quando você está digerindo, você está com sono, seu dia não rende. Os yogis falam bastante, ela fala também, alimentos cada vez mais simples, de mais fácil digestão. Então o que a gente tem hoje de muito ruim hoje? A gente tem um trigo, né? O nosso trigo ele não é um trigo natural, ele é meio transgênico, né? É um trigo anão. Por isso que Jesus sempre fazia pão, né? Agora o pão é ruim, então não é o mesmo trigo. Se vocês forem comprar um trigo bom, é trigo sarraceno, que é uns R$20, 100 gramas. Cara, então tentar reduzir essas farinhas, tentar reduzir carne, sempre respeitando o seu organismo, respeitando o seu tempo, tentar reduzir leite, porque você pode ver tem muita gente com intolerância à lactose, glúten, né? Então são coisas que a gente está vendo que realmente faz diferença. As pessoas tiram da vida e melhorou, né? A ciência está descobrindo, a gente já tem muita coisa, então buscar aí essas alternativas, dieta mediterrânea, mas sempre comer mais alimentos naturais, né? Tentar reduzir esses aí que a gente tem muita dificuldade de digerir, né? A higiene física também impõe a de natureza mental, cujo complexo, quando poluído pelas preferências perniciosas, exterioriza a desagregação das engrenagens orgânicas, a semelhança de ferrugem em peças mecânicas, que se devem ajustar harmoniosamente, né? Então ele fala não só da higiene, né, da gente fazer a limpeza, isso também é na hora do passe, tá? Edgar Armon fala, né? Limpar os poros, etc. Porque a gente manda também, né, os fluidos, né? Pelo poro e etc. Então ter esse momento de higiene, e também fala e sempre reforçando a higiene mental, que também vai interferir no nosso corpo. Então cuide da sua higiene, tenha um tempo para tomar um banho, né? Às vezes você pode ver, a gente está num dia atribulado, às vezes a questão de você tomar um banho parece que mudou, né? Saiu o peso. Então cuidar da higiene também é um terceiro passo, junto com o descanso sempre mental, lógico, o sono também, cuide do seu sono. Não fique no celular até muito tarde, tente substituir por um livro, alguma coisa física, porque a cada hora que você passa a noite, né, olhando por uma tela de celular, né, não precisa desligar agora, tá? Pode ser um pouco mais tarde, mas a cada hora que você passa, você produz menos melatonina, tá? E você descansa menos, entra menos tempo no sono profundo. Tá? Aqui, a vida saudável, portanto, são os esforços concentrados para a manutenção dos equipamentos da maquinaria corporal, sob equilibrado comando do espírito. Tá? Então, a gente vai manter essa máquina corporal, como falava do caminho do meio, né? Você não é um espírito só, você está passando por uma experiência na carne e você tem que respeitar isso. Não é à toa que existe lá nas leis naturais a questão da preservação da vida, né? Que é meio que inconsciente, a gente preserva a vida, porque ela é importante, a gente tem que ser vivido, tem que ser respeitado, mas é sempre o espírito comandando isso, né? Sempre com esse princípio sendo o seu principal objetivo, né? A vida é uma passagem, uma experiência que não é isso aqui que é a vida e o lado de lá que é a morte. Na verdade, muitas pessoas até, algumas culturas até falam, né, que a gente nasce quando sai daqui. E realmente, muitos espíritos, principalmente os mais evoluídos, sentem liberdade quando desencarnam, e é sempre uma caridade, né? Eu estava lendo até esses dias
o Dr. Inácio, um livro que ele fala, né, que foi dado o direito a uma pessoa que estava aqui fazendo caridade de desencarnar, né, foi dado o privilégio, eles falaram, né, e a pessoa tinha que se desapegar desse trabalho porque alguém continuaria. Falou que é de Deus nunca vai parar, desapega, está na sua hora de desencarnar, foi essas palavras mais ou menos. Então, o quarto passo seria a canalização dos pensamentos, das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Tá? Então, ele começa com amor, né? Amor. A sua força restaura a confiança dos homens, nos homens e na vida, porquanto a sua presença produz estímulos facultando que, periodicamente, o sangue receba a renovação de cargas de adrenalina, produzindo revigoramento orgânico. Tá? O amor, ele desperta o seu sistema imunológico, inclusive, tá? Quando você está numa situação de estresse, você desliga ele. Isso é quando eu falei já para vocês das glândulas. Porque o cortisol, quando você vai receber um órgão, o que faz? Né? Te jogam muitos hormônios do estresse, tá? Porque isso desliga o sistema imunológico, né? Eles colocam um órgão, porque se o seu sistema imunológico estiver ali, ele vai lutar com aquilo, né? Então se desliga com hormônios do estresse. Então, o amor é completamente contrário a isso. Você vai ligar, vai melhorar todo o seu funcionamento. Né? Então, o amor, ele equilibra todos os nossos órgãos. Isso fica evidente naquelas experiências que foram feitas lá no Japão, né? Aquelas fotos da água, né? Os diferentes sentimentos, dá pra gente ver claramente a organização das células da água, né? Das moléculas de água, quando se vibra sentimentos mais parecidos com amor. Compaixão, tá? No quadro das doenças que abalam os homens, encontram-se instalados no perispírito várias matizes de ódio, de ressentimento, de azedume em relação a outras pessoas. Né? Então a gente tem a mágoa, né? Esses ressentimentos que a gente fica carregando, como fala, são aqueles sentimentos atenuados que eu falei para você. A mágoa é meio que a raiva atenuada, você fica com muita raiva de alguém e aí você ia bater nela e você não fez isso, então você guardou aquela mágoa, só que essa mágoa nunca mais sai, né? Como a gente falou, é aquela foto que a gente fica olhando daquela situação ruim pro resto da nossa vida, né? E a gente fica com aquele sentimento guardado. E às vezes muito processo que a gente faz aí de regressão, tudo, às vezes é um sentimentozinho de mágoa, uma revolta, de alguma situação que aconteceu, encarnações e encarnações, a gente fica preso nisso. Né? Então a compaixão é muito pelo contrário. A compaixão, quando ela fala aqui, quando forças conjugadas do medo e da ira, da mágoa e da vingança, do ciúme e do ódio começam a perturbar a emoção, o sentimento de compaixão pelo algoz apresenta o frágil e vulnerável. Evita que o desequilíbrio trabalhe em favor da agressividade por parte da vítima. Esta passa a ver seu adversário como sendo um doente da alma, que ignora a gravidade do próprio moral e, em vez de derrapar na animosidade, envolve-o em ondas de simpatia, de compreensão, não lhe devolvendo o malefício que dele recebeu. E vocês podem ver que aí volta de novo, né? A ver a vida mesmo, né? A vida como ela é, a perspectiva lá do lado espiritual. Então, por que ele está sendo ruim com você? Normalmente a gente tem raiva por quê? Porque alguém roubou alguma coisa física nossa, uma pessoa que a gente diz que é nossa, porque feriu o nosso orgulho, né? Disse alguma coisa, se não é verdade, por que a gente ficou tão incomodado? Né? Porque é esse apego a essa imagem que eu tenho perante a sociedade que não tem nada a ver. Eu vou desencarnar, isso vai ficar... Isso nem vai existir mais, né? Mais um personagem que eu usei ao longo de tantas encarnações, a gente fica apegado a essa persona que a gente tem, a gente fica apegado a esses bens que a gente tem, essas pessoas que a gente acha que são nossas, que quando fizeram alguma coisa que não concorda, que vai em desacordo com o que a gente pensa, não é mais do meu time, né, vamos dizer. Então essa perspectiva muito do material, né, e não do espiritual. E agora quando a gente tem essa perspectiva do espiritual, a gente vê esse cara equivocado, às vezes mal educado, que fala o que não deve, julga quando não deve, a gente vê, putz, tá precisando de ajuda, né? Ele tá precisando de ajuda, ele tá... Né? E às vezes até a sociedade vê ele de uma forma correta, mas se a gente estudou, a gente conhece, a gente entende o que está se passando, a gente tem que ter essa compreensão, né? Então a gente tem que ter esse sentimento de ver uma pessoa frágil. Parece que ele é forte, mas ele não é forte. A gente sabe que no fundo não é forte. A gente viu tem alguns livros que tem processo de desobsessão, espíritos que saem de uma situação muito pesada para uma mais, né, começam a caminhada de volta, são ali ferozes, às vezes tomando forma de animais ferozes, etc. Né? E quando eles caem, né, no conhecimento de que estão no caminho errado, viram homens extremamente fracos, frágeis, e eles começam de novo a caminhada, mas agora para o lado certo.
E na verdade esse cara aí, ele está impregnado dessa energia pesada, ruim, que só vai jogar ele para baixo. Então tem que ter compaixão, né? A justiça na consciência impõe reparação do delito. A lei natural que está no livro dos Espíritos, né? Então Deus está na nossa consciência. Então por mais que a gente conte mentiras, a gente sabe o que é o certo, né? E a gente tem que respeitar, ouvir isso e mudar. E nunca, como fala o Vanderlei de Oliveira, o título do livro já diz, reforma íntima sem martírio, né? Sem se martirizar. Se martirizar não ajuda em nada. A gente vai entender o que está errado e começar a trabalhar para mudar. Talvez seja devagar, provavelmente vai ser. Mas é simplesmente isso. Respeitar um pouco mais a consciência e menos o que a sociedade impõe pra gente, né? É como eu falei, já dei um exemplo para vocês uma vez. Às vezes quando a gente é pequeno, a gente vai pichar um muro porque aí o pessoal, a turma ali vai achar a gente legal, né? Sua consciência está lá te dizendo, putz, isso não é legal, mas pô, aí eu consigo me juntar com o grupo aqui, né? Então a gente faz isso aí ao longo da vida toda, né? Na carreira, em todos os lugares. E o sentimento de equanimidade de que todos somos, né? E a justiça, ela parte disso, né? Ela, às vezes, ela nunca vai ser excessiva para uns e branda para os outros. O que está acontecendo está dentro da lei de Deus. A gente tem que confiar nisso. Parece que às vezes é injusto, mas a gente não sabe de nada. A gente não sabe do histórico, do que está acontecendo. A gente só consegue saber do que acontece com a gente. Então não adianta a gente querer ficar julgando e achar que tem que ter pena dos outros. A gente tem que ajudar todos, né? Ter um sentimento de compaixão, mas acreditar que Deus sempre dá pra gente o que a gente merece. Então seria basicamente isso, gente. E sempre manter esses pensamentos, tá? Então a gente vai primeiro observar o pensamento, pensar em saúde, né? Tem que ter um objetivo essa saúde, para ajudar alguém, para estar lá pelo seu filho, para estar lá pela sua família, sempre próximo, caridade. Então você tem que pensar muito, eu quero ter saúde, mas para que eu quero ter saúde? Motivo edificante. Ter fé, que isso já aconteceu, você já mudou o seu padrão de pensamento e já começou a acontecer. Tá? Aí o segundo passo, manter sintonia mental com a força do Criador, né? A força do poder, a causalidade. Então ter essa conexão de oração diária, né? E tentar manter, toda vez que você fez uma oração, tentar manter ao máximo essa conexão. Cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Então se higienizar, se alimentar de forma adequada, alimentos de verdade, né? Não industrializados, de fácil digestão, e cuidar do descanso da mente, tá? Largar um pouco o celular, etc, pegar um livro, ouvir uma música mais calma, né? Isso não é parar, não é ficar na ociosidade, mas sim numa atividade que te dá um descanso mental. E canalizar os pensamentos, as emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e, consequentemente, a gente vai estar em paz. Tá? Então vamos para a nossa vibração? E esse é o capítulo, tá, da autocura de Joana de Ângeles. Eu vou pedir para vocês, quem não pegou, pegar um copinho de água, tá? Para a gente começar a se concentrar. Lembrando sempre, né, um lado... Eu vou vibrar um pouco também para que essa vacina saia, tá, gente? Que foi um pedido, tá? É para o desembaraço, tá? Já existem vacinas do mundo inteiro, mas precisa desembaraçar. Existem interesses econômicos, políticos, mas sempre vibrando com amor, tá? Não é para ter raiva, não é para ter revolta. Vou pedir para vocês se acalmarem. Sentirem as plantas dos pés tocando o chão. Sentindo o corpo de vocês, o peso dele sobre a cadeira, sofá. Vão relaxando os ombros. Pescoço. Os músculos da face. Faça uma respiração profunda, inspire em 3 segundos e soltem em 5 segundos. Tá?
Mais uma. Quero que vocês sintam uma energia que ela circula em torno do corpo de vocês. Ela fica muito evidente quando ela passa pelas mãos. Ela vai fazendo um movimento no sentido horário. E agora que vocês estão aí calmos, concentrados, vai chegando a presença aí do mentor espiritual de cada um. Vão chamando ele. Lá do alto, desce essa energia, esse fluido cósmico, que vem também do nosso Sol. E seu mentor canaliza essa energia em forma de paz. E você sente no topo de sua cabeça essa energia entrando, tocando sua glândula pineal, lá no centro da sua cabeça, se espalhando por todos os seus centros de força, ali entre os olhos, frontal, na garganta, o laríngeo, ali na altura do coração, o cardíaco, na boca do estômago, o plexo solar, e ali na altura do baço, o esplênico. Essa energia vai se espalhando por todo o seu corpo. Vai desfazendo formas, energias impregnadas, que não se movimentavam, começam a se mover. Você vai sentindo o seu corpo todo tomado dessa energia. Agora eu quero que você sinta aquele otimismo de quem já está recebendo a saúde. E essa saúde aí você vai usar agora mesmo. Você nem vai esperar. Porque a gente vai logo mais canalizar ela e vibrar pelo mundo. Você vai sentindo formas, miasmas e pensamentos vão sendo desfeitos nos seus corpos mais sutis. Você vai sentindo essa energia subindo, se elevando, e ao mesmo tempo uma leveza no corpo. Um vento solar vai tomando conta de sua casa, vai queimando também todas as formas, miasmas, pensamentos. A gente vai subindo as proteções dessa casa, com uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3, as laterais em aço em 1, 2, 3, fechando com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Água crística nas portas, janelas. Evangelho no lugar adequado. Qualquer irmãozinho que esteja ali e que não deva, a gente vai pedindo para os nossos amigos que nos auxiliam aí no plano espiritual. E a gente vai auxiliando também com a nossa força do pensamento, encaminhando para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora que recebemos o nosso passe, vamos agradecer, retornando isso, expandindo essa energia por toda a nossa casa, por todo o nosso bairro. Vamos nos encontrando como focos de luz, expandindo isso por toda a cidade, por todo o país. Vamos tomando conta de todo esse continente, de outros continentes. E agora a gente visualiza essa energia tomando conta de todo o nosso globo. Vamos cumprimentando ao nosso Pai Jesus Cristo, a Maria, nossa mãe. Vamos pedindo para eles a companhia agora, para que a gente
possa canalizar as melhores energias e vibrar para que, seja de qualquer local nesse globo, que saia essa vacina. Vamos mentalizando boas energias para se desfazerem esses acúmulos de maus pensamentos, pensando em vantagens materiais que na verdade não existem. Vamos ter compaixão para essas pessoas que têm esses pensamentos que a gente acredita, em alguns casos por ignorância, em todos os casos na verdade, uma falta de percepção. Essa energia vai se desfazendo, vai se diluindo, e nós vibramos por todos esses irmãos, todos esses que tomam grandes decisões, sejam por países, sejam por empresas, que impactam uma coletividade, porque esse karma é coletivo. Vamos vibrando para que eles repensem, para que eles ouçam as prioridades que vêm do lado espiritual. Vamos vibrando por todos os países, em especial por esses que ficam aí esquecidos, na África, às vezes no Oriente, onde as pessoas não são permitidas as suas colocações como cidadãos. Vamos vibrando por eles, vibrando por todos que se encontram em leitos de hospital, pelos que precisam de leito e não têm. Vamos vibrando por todas as equipes médicas, por todas essas equipes de limpeza também que nunca param, de segurança. Vamos vibrando por toda a natureza, pela reposição aí do Pantanal, da Amazônia. Vibrando por todas essas instituições, casas que trabalham nesse momento, seja o lado emocional das pessoas que precisam, seja o financeiro. Todos esses trabalhos sejam fortalecidos, sejam seguidos como exemplo e que permaneçam. Vamos vibrando pelo Farol de Ismael, pela nossa casa, por todos os atendidos, todos os trabalhadores. Vamos pedindo uma permissão para vibrarmos por nós mesmos. E eu vou vibrar por algumas pessoas em especial. Pela Fernanda Canassa Fernandes, lá da Rua Cega 368, anexo A, em São Bernardo. Receba toda a nossa vibração, toda a nossa energia, Fernanda. Vamos vibrando pela Ieda Matos Pincelli, pela Maria José das Dores Pinto Messias. Vibramos também pelo Fernando Turati. Caso você tenha alguém específico, mentalize agora e faça uma vibração. E agradecemos por mais esse momento, lembrando a dica de Joana de Anjos, que essas vibrações permaneçam com cada um de vocês, o máximo de tempo que vocês aguentarem, controlando vícios, hábitos ruins, mantendo as boas vibrações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.
porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, assim seja. Obrigado aí pela companhia, pessoal, pela atenção. Fiquem com Deus. Agora lembrando de tomar sua água no final. Uma boa noite. Tchau, tchau.